A única pessoa que magicamente vai aparecer para te salvar é você mesmo. Sabe qual é o erro mais comum entre as pessoas inteligentes e bem-intencionadas? É esperar que alguém venha salvá-las. Pode ser o marido, pode ser o sócio, pode ser o chefe, um terapeuta, um mentor, um sinal divino, mas no fundo o que muita gente está esperando é que alguém venha resolver a vida no lugar dela. Mas deixa eu te contar uma coisa dura, mas libertadora. A única pessoa que magicamente vai aparecer para te salvar é você mesmo. Sim, você pode e deve contar com Deus, com gente boa, com suporte emocional, suporte espiritual, só que nada disso vai fazer efeito se você não assumir a responsabilidade. Se você não levantar e decidir que a sua vida vale o esforço. Então, nesse episódio eu vou te mostrar como sair da mentalidade de dependência e virar a sua própria alavanca. O que significa você ser a sua própria garantia e como isso muda tudo. E um passo a passo para você parar de esperar e começar a construir a vida que você quer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vai Por Mim Podcast, esse espaço onde a gente pensa junto, vive com mais estratégia e transforma a nossa vida com inteligência prática. Eu sou Letícia Casarré, sou cientista de formação, sou educadora, editora, tenho 6 filhos e sou casada com o Juliano Casarré, uma pessoa como você, que já teve os seus momentos e que só queria que alguém resolvesse tudo. Só que eu aprendi com a vida e com os tombos que ninguém vai viver a minha vida por mim e que a força que eu preciso já está em mim. E aí eu vou te pedir um favor, se você gostar desse episódio, se ele te ajudar de alguma maneira, compartilha com alguém que você gosta, manda no grupo da família, manda no direct para uma amiga. E se você quiser caminhar mais de perto comigo, você pode conhecer o meu curso, o Você Dirige, e a minha mentoria, a The Way, que é um programa anual onde eu te ajudo a transformar a sua vida, de dentro para fora. Então os links estão aqui na descrição desse episódio e aí você pode se inscrever no formulário e a gente vai entrar em contato com você. Então vamos lá, gente. Por que eu quis falar sobre isso? Porque em vários momentos da minha própria vida, eu esperei ser salva por algo ou por alguém. Não literalmente, óbvio, não um cavalo branco, mas assim, emocionalmente, mentalmente. E eu lembro de uma época, especialmente ali depois do nascimento da Guilhermina, que é a nossa 5ª filha, né? Que eu tava com uma vida tão sobrecarregada, porque ela nasceu com uma cardiopatia muito severa, a cardiopatia mais rara do mundo, que se chama anomalia de Ebstein, e dentro da cardiopatia dela, ela tinha o caso mais raro, que era o shunt circular. Então ela nasceu, foi operada imediatamente, passou os 8 primeiros meses de vida numa UTI e a nossa vida virou de ponta cabeça, vocês podem imaginar, né? Eu em São Paulo, com uma bebezinha na UTI, passando por múltiplas cirurgias, e o meu marido com os outros 4 filhos em casa. E hoje a situação é, a gente tem home care, médicos, equipe dentro de casa o tempo todo, filhos pequenos, 1000 tarefas, então chegou uma hora que eu comecei a me sentir meio que uma coadjuvante da minha própria história, sabe? E eu esperava que alguma coisa, sei lá, cara, algo vai mudar, sacou? Que não vai ter que ser eu, porque não é possível que eu tenha que fazer mais alguma coisa, sabe? Nessa situação, não é possível, não tenho mais energia, não tenho mais tempo, então meio que inconscientemente eu esperava uma solução mágica, sabe? E, sei lá, eu achava que o Juliano ia perceber o que eu tava sentindo, ia resolver alguma coisa, ou que alguém que eu conheço ia me dizer assim, cara, sei lá, segue tal caminho, faz tal coisa com a sua carreira. Eu esperava que alguma coisa fosse acontecer, basicamente é isso, e que não partisse de mim. Óbvio que nada disso aconteceu. Mas você sabe o que aconteceu? Eu entendi que o mundo não me devia um resgate, sabe? Eu entendi que a vida real começa no dia que você assume que ninguém vai tomar as rédeas por você. E isso não é ruim, isso é o começo da sua liberdade. Foi ali que eu virei a chave, cara. E aí eu fui com tudo, assim. Eu comecei a estudar, eu comecei a estruturar, eu comecei a me planejar, a me fortalecer, porque eu queria uma vida nova, eu queria sair daquele caos ali, só que eu entendi que eu ia ter que construir essa vida com as minhas próprias mãos, sabe? Não ia ser alguém que ia resolver por mim. E aí eu comecei a estudar e tal, então assim, de onde que eu tirei tudo isso, né? Uma frase ficou martelando na minha cabeça. A frase é a seguinte: você é a sua própria garantia. Sabe aquele La Garantia Soy Yo? É isso. Não é autoajuda, gente, isso é maturidade. Inclusive, se você for mais longe, sei lá, vai lá nos estoicos, por exemplo, esses caras já ensinavam isso há muito tempo. O Epiteto dizia, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. E o que isso tem a ver com você ser a sua própria garantia? Tudo.
Porque se você terceiriza a sua vida, você fica, tipo, esperando que o governo, que o seu parceiro, que os seus pais ou que o universo faça alguma coisa por você, você entrega esse espaço de decisão na mão de outra pessoa, você delega. Você deixa de ser a garantia, entendeu? Da sua própria vida. Tá fazendo sentido isso, gente? Você vira uma vítima da espera. A psicologia chamou isso de locus de controle externo. A ideia de que o que acontece com você depende do que os outros fazem. Só que a verdade é que as pessoas mais fortes, as pessoas mais realizadas, as pessoas que são aquelas mais estáveis, elas têm locus de controle interno. Elas assumem que elas precisam agir, elas precisam mudar, elas precisam aprender e decidir. E isso é o que muda a vida delas. Não é sorte, não é o que os outros fazem, não são as circunstâncias, são elas mesmas. Então, como é que você pode ser sua própria garantia? Vamos direto para o ponto aqui. Eu quero te trazer 5 passos práticos para você parar de esperar os outros e começar a construir a vida que você quer. Primeiro, você vai parar de buscar salvadores. Todo mundo pode e deve ter alguém para contar com ajuda. Só que ninguém pode viver a sua vida por você. Então, você tem que aceitar isso. Tá? Você tem que entender que você não depende de ninguém para ser feliz, você não depende de ninguém para fazer o que você deve fazer. Segunda coisa é torne-se confiável aos seus próprios olhos. Seja confiável. Prometeu que ia acordar cedo? Acorda. O que mais destrói a nossa autoconfiança é quebrar a palavra que a gente dá para nós mesmos. Terceira coisa, crie um plano de autossuficiência. Não significa que você vai fazer tudo sozinho. Eu já falei, é muito bom a gente poder contar com a ajuda dos outros. Mas saber que você pode caminhar sozinho. Saber que você não depende dos outros para que as coisas deem certo para você. Então você pode se perguntar, cara, se tudo desabasse, o que eu saberia? Com o que eu reconstruiria tudo que eu já tenho? Eu tenho isso dentro de mim? Se você não tem, você vai atrás do conhecimento, vai atrás das habilidades, não fica dependendo das outras pessoas. Quarta coisa, identifica onde você está terceirizando sua responsabilidade. É no seu casamento? É no seu trabalho? É no seu bem-estar físico? Os outros, né? Depende de como os outros te tratam para você se sentir bem. Então, tira o foco do que está te faltando e coloca no que você já tem, no que você pode fazer agora, com os recursos que você tem, beleza? E a quinta coisa é reescreva a sua narrativa. Troque aquela frase, aquele pensamento que passa pela nossa cabeça, aquela voz interior do, cara, por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Troca isso por o que eu posso aprender com isso. Então troca, por exemplo, não dá, não vou conseguir, por o que depende só de mim? Eu vou fazer. E aí você começa a ser o protagonista. Não uma pessoa que está só ali vivendo a vida de acordo com o que lhe acontece, com o que os outros trazem para ela, com as circunstâncias, como as circunstâncias se apresentam. Não, você passa a ser o protagonista. Então, você sabe qual é o maior gesto de amor que você pode fazer por si mesmo? Parar de esperar. É começar a construir. Essa espera passiva, ela vai gerando ressentimento. Enquanto a construção ativa, quando você age, você cria, você se fortalece. Você não precisa estar pronta para fazer as coisas, estar pronto para fazer as coisas, você só precisa estar disposto. E pensa assim, a vida não te deve nada, os outros não te devem nada. Só que a vida te oferece tudo, desde que você esteja pronto para enxergar e para agir. E aí, gente, por que isso importa? Por que eu quis trazer esse tema aqui, né, pro Vai Por Mim? Cara, você pode ter o melhor currículo, a melhor ideia, os melhores contatos, mas se você viver esperando o cenário ideal, se você viver esperando o apoio perfeito, o momento mágico, que alguém chegue e resolva as coisas por você, você vai estagnar, não tem outra solução. E você estagnando, você vai se frustrar. Então, as pessoas mais fortes que eu conheço são aquelas que decidiram não ficar esperando. São aquelas que começaram a, ir atrás do conhecimento que faltava. Começaram a treinar o que elas não tinham de habilidades e com coragem elas foram. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender? Como é que eu posso agir para mudar a minha própria vida? E nisso elas foram mudando a vida de quem estava em volta, sabe? Então não é que elas estavam prontas, elas se fizeram prontas. E esse é o convite que eu quero te deixar aqui hoje. Que você seja a sua própria alavanca, que você seja a sua própria garantia, a sua própria tábua de salvação. E aí eu fecho com a seguinte frase: ninguém vai aparecer do nada e resolver sua vida para você. Só que isso não é ruim. Isso é o começo da sua força
essa percepção de que você não precisa dos outros para ser feliz, é o começo da sua liberdade. É uma verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então você é capaz, você é inteligente. E o que você precisa agora é tomar uma decisão firme e assumir esse volante. Vai por mim. A gente se vê no próximo episódio.